Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. A nossa aula de hoje será sobre área do círculo. Temos aí um círculo de raio R. E todas as vezes que você for calcular a área de um círculo, você vai precisar da expressão πr ao quadrado. Então vamos ver aí que a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Você sabe por que que a área do círculo é sempre obtida através de πr ao quadrado? Vamos observar por quê. Conceituando. Círculo é a região do plano formada por uma circunferência e pela região interna a ela. Tá? Então, vamos ver aí, nós temos um plano que eu chamei de plano alfa. Dentro desse plano, eu vou traçar uma circunferência. Veja aí que eu estou traçando a circunferência, que é esse contorno vermelho. Vou arrastar essa circunferência juntamente com a região interna ela aqui para fora do plano. Então, veja. Então, o que é que nós estamos vendo aí? Que o que nós temos aí é um círculo. Tá? Então, veja que círculo é a união da circunferência mais a região interna a ela. Tá certo? Então, você tem aí a circunferência, que é o contorno vermelho, e a região interna a ela, que é essa parte de azul. A união da circunferência com a região interna a ela forma o que nós chamamos de círculo, tá certo? Então, todas as vezes que eu falar em circunferência, estou me referindo ao contorno, tá? A essa parte vermelha aqui, ok? Todas as vezes que eu falar em círculo, estou me referindo à circunferência juntamente com a região interna a ela, tá certo? Então, vamos seguir adiante. Considere um círculo de raio R, tá? Então, você tem aí um círculo, o contorno, que é essa linha preta aqui, é a circunferência, o raio é aquele segmento que parte do centro e vai até um ponto qualquer da circunferência. Esse raio aí está sendo representado por R. Agora, imagine que você possa pegar esse círculo e fatiá-lo em diversos pedaços como se fosse uma pizza. Tá? Eu fatiei esse círculo aí em 35 partes, como mostra essa figura aí, tá certo? Aqui você tem um círculo fatiado. Veja o que é que eu vou fazer agora, preste atenção. Eu peguei agora o círculo fatiado e dividi em duas partes iguais. Você tem aqui a metade, cada parte dessa corresponde à metade do círculo, tá certo? Se você tem cada parte dessa como a metade do círculo, isso significa que o contorno preto, que é a circunferência, também está pela metade. Ok? Veja só o que é que vai acontecer quando eu pegar essa metade aqui de baixo e esticá-la. Veja o que é que vai acontecer. Veja que aqui você tem a metade desse círculo estendido, esticado. Veja que aqui na base você tem a metade da circunferência. Todas as vezes que você vai calcular o comprimento de uma circunferência, tá? O contorno da circunferência como um todo, você vai precisar da expressão 2 vezes π vezes o raio. Então, 2πr, ok? Observe que aqui você tem a metade de 2πr. Então, a metade do comprimento da circunferência se dá por 2πr dividido por 2. Quando você divide 2πr por 2, você obterá como resultado πr. Então, essa parte aqui de baixo, da metade do círculo, corresponde a πr. Tá? Aqui você tem πr como comprimento. Ok? Observe outro detalhe aqui também. Se você partir aqui do centro da circunferência, do centro do círculo, e for até a circunferência, você tem um raio. Isso quer dizer o quê? Que o tamanho de cada pedacinho desse aqui, cada triângulozinho desse, a altura dele corresponde ao tamanho do raio. Então, vamos pegar o raio e vamos indicar a altura. Tá certo? Olha só, pessoal. Vamos pegar a outra metade e vamos esticá-la e vamos preencher esses espaços vazios aqui. Observe. Veja que você tem aí uma figura geométrica plana, que é o paralelogramo, formado pela área do círculo. Através das duas metades desse círculo, você formou um paralelogramo. Tá? Então, veja só. Se você não observar direitinho, você acha que isso aí é um retângulo, mas não é não. Veja que aqui à minha direita, quando eu estou indicando aqui com o mouse,
ela tem uma leve inclinação para a direita. Se tem uma leve inclinação para a direita, você tem aqui um paralelogramo. Aqui também do lado tem uma leve inclinação para a direita. Portanto, você tem aí um paralelogramo formado pela área desse círculo. Calculando a área do paralelogramo, você chegará na área desse círculo. Ok? Então, a área de um paralelogramo, você sabe que se obtém multiplicando a base, que está sendo indicada aqui por πr, vezes a altura que está sendo indicada por r. Então, observe que a área do círculo é igual à área do paralelogramo. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Então, vamos calcular aí a área do paralelogramo. Vou precisar da base, que é indicada aqui por πr, vamos trazer, vezes a altura que está sendo indicada aqui por r. Vamos trazer para cá. Agora, é só multiplicar, ó, πr vezes r. Observe, vamos repetir o π. R vezes R, você tem aí a multiplicação de dois fatores iguais. Todas as vezes que você tiver a multiplicação de uma letra por ela mesma, você vai representar esse produto por meio de uma potência. O valor do expoente vai ser de acordo com a quantidade de fatores que se repetem. No caso aqui, o R se repete duas vezes, então você vai escrever R elevado a 2, R ao quadrado, tá certo? Então você tem aí R ao quadrado, R vezes R, R ao quadrado, ok? Com isso, você encontrou a área do paralelogramo e obtendo desse modo também a área do círculo. A área do círculo e a área do paralelogramo é a mesma, portanto, eu posso afirmar que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Com isso, nós provamos o porquê da área de um círculo ser obtida através de πr ao quadrado. Por quê? Por meio da decomposição em diversas partes, nós obtivemos um paralelogramo. Através da área desse círculo, obtivemos um paralelogramo. E através da área do paralelogramo, chegamos na área do círculo. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguir adiante. Lembrando que esse π, na geometria, ele corresponde a 3,14. Aproximadamente, ele vale 3,14. Tá certo? Vamos adiante. Todas as vezes que você for falar sobre área das figuras geométricas planas, estamos falando de medidas de superfície, estamos falando de superfícies. E as unidades de área, que são as unidades de superfície, são indicadas por essa tabelazinha que você está vendo aí, ó. Quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Observe que as unidades de medidas de superfície, que são as áreas, serão sempre elevadas ao quadrado, tá certo? Não esqueça isso. Quando você for calcular a área de uma figura geométrica plana, de uma superfície, não esqueça de escrever a unidade de medida ao quadrado. Ok? Vamos seguir adiante. Vamos aí para uma atividade. Primeira questão. Calcule a área do círculo de raio 5 centímetros. Então, vamos pegar aí um círculo. Vamos traçar o raio dele, partindo do centro até a circunferência. Esse raio é de 5 centímetros. Agora, vamos calcular a área desse círculo. Para se calcular a área do círculo, vamos utilizar a expressão π vezes o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos para a resolução. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Vamos repetir aí o π. Vamos substituir o r por 5, ficando π vezes 5 ao quadrado, já que r está ao quadrado. Observe que aqui você tem uma potência. Toda potência indica um produto de fatores iguais. Logo, 5 ao quadrado representa um produto de dois fatores iguais a 5. Portanto, você vai escrever a área como sendo π, repete o π, vezes 5 ao quadrado vai ficar 5 vezes 5. Agora, vamos efetuar essa multiplicação. A área vai ser igual a π vezes 5, 5π, e 5π vezes 5 vai dar 25π, tá certo? 25π. Agora, vamos para a unidade de medida. Veja que o raio traz como unidade de medida o centímetro. Na hora de escrevermos a área, que é 25π, temos que escrever aqui, ó, de acordo com a tabela, centímetro ao quadrado. Não esqueça, tá? A área é indicada a unidade de medida ao quadrado, ok? Agora, digamos que no enunciado da questão, ele pedisse para considerar o π como sendo 3,14. Então, como nós iríamos representar esse mesmo resultado? Se ele não pede no enunciado da questão que π tenha que ser considerado 3,14, você pode responder de duas formas. Pode ser tanto 25π centímetros quadrados, como você pode pegar o 25 e multiplicar pelo valor de π, que é o que eu vou fazer agora. Vamos ver.
3,14 vezes 25. Vamos pegar aqui o 5 e vamos multiplicar o 4. 5 vezes 4, 20. Coloca 0, vão 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Tá? Vamos agora para a dezena, que é o 2. 2 vezes 4, 8, abaixo do 7. 2 vezes 1, 2, abaixo do 5. E 2 vezes 3, 6, abaixo do 1. Vamos somar agora. Repete o 0, porque não tem com quem some. Somando 7 mais 8 vai dar 15, fica 5, vai 1. Somando 1 mais 5 dá 6. E 6 mais 2 vai dar 8. Somando 1 mais 6 vai dar 7. Observe que aqui o 3,14 ele tem duas casas decimais após a vírgula. No resultado final também eu deixarei duas casas decimais após a vírgula. Vai ficar o 5 e o 0 após a vírgula. Está vendo esse 0 que está após a vírgula? Você não precisa se preocupar com ele. Você pode cancelar. Tá? Portanto, eu posso escrever a área como sendo 78,5 centímetros ao quadrado. Ok? Vamos aí para a segunda questão. Calcula a área do círculo cujo diâmetro mede 4 metros. Então, vamos pegar aí nosso círculo, vamos traçar o diâmetro. Diâmetro, pessoal, é o segmento que parte de um ponto da circunferência a outro ponto, passando pelo centro do círculo. Então, isso é o diâmetro. Tá? Vai de uma ponta a outra da circunferência, passando pelo centro do círculo. Esse diâmetro é 4 metros. Veja só, para se calcular a área do círculo, você vai precisar de π vezes o raio ao quadrado. Veja que ele me deu o diâmetro, que é 4 metros. O diâmetro, pessoal, é o dobro do raio. Logo, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio aí vai ser a metade de 4, será 2 metros. Agora, vamos calcular a área. Veja, a área vai ser igual, repete o π, vezes o raio, que é 2, elevado a 2. A área vai ser igual a π vezes 2 elevado a 2. Aqui você tem um produto de dois fatores iguais a 2. Significa 2 vezes 2. Logo, a área vai ser igual a π vezes 2, 2π. E 2π vezes 2 vai dar 4π. Tá? Observe que a unidade de medida aqui, indicando o diâmetro, é o metro. Mas essa unidade de medida, quando vier para indicar a área, não esqueça que a área, de acordo com as unidades de área, é metro ao quadrado, como eu estou indicando aqui com o mouse. Ó. Então, você vai escrever 4π metros ao quadrado. Ok? Se você não colocar o expoente no m aqui, ó, fica como se fosse unidade de comprimento. E não é unidade de comprimento, é unidade de área. Tem que ficar ao quadrado. Agora, digamos que pudéssemos, ele considerasse o π como sendo 3,14. Então, vamos fazer o cálculo da área, considerando π igual a 3,14. Vamos multiplicar 4 vezes o valor de π. Vamos ver essa continha aí. Ó. 4 vezes 4 dá 16, coloca 6, vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. E 4 vezes 3 dá 12. Observe que no 3,14 você tem duas casas decimais após a vírgula. No resultado final também, aqui, ó, você vai deixar duas casas decimais após a vírgula. O 5 e o 6. Após a vírgula, tá certo? Então, podemos considerar a área como sendo 12,56 metros ao quadrado. Ok, pessoal? Vamos para a terceira questão. Quantos centímetros de raio tem o círculo, cuja área é 452,16 centímetros ao quadrado? Vamos pegar aí nosso círculo. Neste caso, agora eu estou querendo o tamanho do raio, o valor do raio que está indicado por R. Para descobrir o valor do raio, que é o termo desconhecido, ele me deu a área do círculo. Tá? Então, vamos lá. A área, vocês sabem que a área é o resultado de π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, π vezes o raio ao quadrado vai me levar ao resultado da área. Vamos repetir aqui o π. π aqui vai ter que ser substituído por 3,14. Por quê? Porque eu quero o valor numérico do raio, então, obrigatoriamente, eu tenho que substituir π por 3,14. Vezes o raio ao quadrado, que é igual ao valor da área. Observa aqui no texto que a área é indicada aí por 452,16 centímetros ao quadrado. Quando você for escrever o valor da área, como você está vendo aqui,
não precisa escrever a unidade de medida, que é o centímetro ao quadrado. Preste bem atenção. Eu quero aqui o valor do raio. O raio é o termo desconhecido. Aqui você tem uma equaçãozinha do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o expoente aqui do R é 2. Já que o expoente é 2, ela é do segundo grau. Já que eu quero o valor de R, vamos pegar 314, que está multiplicando, e vamos aplicar a operação inversa nele, passando ele para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? O 452,16. Portanto, o raio ao quadrado vai ser igual a 452,16 dividido por 314. Preste atenção no que eu vou mostrar aí. Ó. Observe que após a vírgula, tanto no numerador quanto no denominador, você tem a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Todas as vezes que você estiver efetuando a divisão entre dois decimais, que ambos possuam a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula, você já pode eliminar a vírgula. Mas se ambos possuírem quantidade de casas decimais diferentes após a vírgula, o que é que você faz? Iguala as casas decimais, completando com zero aquela que tiver menos casa decimal, para que você possa, assim, eliminar a vírgula, tá certo? Então, vamos seguir adiante. Que o raio ao quadrado vai ser igual a 45.216, após retirar a vírgula, dividido por 314. Vamos efetuar essa divisãozinha aí. Vamos pegar o 45.216 e vamos dividir por 314. Inicialmente, eu não posso pegar 4 e dividir por 314. Como eu não posso pegar 45 e dividir por 314, porque ainda é menor. Mas eu posso pegar 452, que é maior que 314, e efetuar a divisão, que no máximo vai dar 1. 1 vezes 314 vai dar 314. 314 subtraindo 452 vai restar 138. Tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos baixar o próximo número do dividendo, que é o número 1, aqui no resto. Vamos trazer ele para o resto. Ficou aí o número 1.381, que vai ser dividido por 314. O número que multiplicando 314, que chega mais próximo de 1.381, é o número 4. Multiplicando 4 vezes 314, você chega no número 1.256, que ao subtrair de 1.381, vai restar 125. Vamos agora aqui, ó, para o próximo número a ser baixado do dividendo, que é o 6. Tá? Vamos trazer o 6 aqui para o resto, ficando o número 1.256. Como você já viu, o número que multiplicando 314 dá exatamente 1.256 é o número 4. Então, subtraindo, divisão exata, resta igual a zero. Ok? Portanto, nós podemos afirmar que o raio, que é R ao quadrado, vai ser igual ao resultado da divisão, que aqui é 144. Vamos trazer aqui R ao quadrado igual a 144. Preste bem atenção agora, pessoal. R é um número que elevado a 2 dá 144. Que número elevado a 2 daria 144? Em outras palavras, que número multiplicado por ele mesmo daria 144? Se você parar para pensar, é o número 12. Outra forma de você pensar seria pegando esse 2, que é o expoente, e transferindo para o segundo membro em forma de radical. Já que o expoente é 2, quando ele for em forma de radical, ele vai em forma de raiz quadrada. Se o expoente fosse 3, ele iria em forma de raiz cúbica. Tá? Neste caso, é através do expoente que você vai saber o índice da raiz. É através do índice da raiz que você vai saber que tipo de raiz você terá. Logo, você vai ter que o raio vai ser igual à raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada, pessoal, de 144, como eu já falei, é o número 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 vai dar 144. Não esqueça que raio é medida linear, é medida de comprimento. Cuidado para não escrever raio como sendo centímetro ao quadrado. Centímetro quadrado é a unidade de medidas de superfície. Raio é comprimento, é só centímetro mesmo, tá certo? Com isso, pessoal, eu encerro essa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Ok? Aqui eu quero colocar diante de Deus a vida de vocês. Quero pedir que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. E se for da vontade de Deus, nos encontraremos numa próxima videoaula. Até mais, meus amigos.